Bom, convidamos agora para proferir a primeira palestra dessa manhã o doutor Renato Battaglia. O doutor Renato Battaglia é médico, advogado, pós-graduado em Direito Médico pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, em Direito e Saúde pela PUC-Rio e MBA em e-Business pela Fundação Getúlio Vargas. Com vocês, professor Renato Battaglia. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao CRA pelo convite. Lembrar vocês que quem cometeu o convite foi o meu amigo Pedro Paulo. Agradecer a Ana Maria também. Eu acho que nós somos um grupo reduzido, podemos fazer uma apresentação bem informal, tá? E talvez eu precise do microfone por causa da transmissão, porque senão eu até dispensaria o microfone. Melhor usar o microfone. Então tá. Bom. Qual é a ideia aqui hoje? A ideia aqui hoje é passar para vocês um pouco de coisas que eu vi, coisas que eu vivi no direito médico, na área da saúde. Tá? Formalmente eu sou médico, me formei em 76, trabalhei pouco tempo como médico, porque logo em seguida eu entrei, vamos dizer, para a administração na área da saúde e nunca mais saí dela. Muitos anos depois fui fazer direito. Hoje eu estou advogado, não tenho mais consultório médico, eu tenho escritório de advocacia e continuo atuando na área administrativa. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, porque embora eu não seja formalmente administrador, eu até acho que entre medicina, direito e administração, talvez a minha experiência maior seja em administração. Talvez seja. Tá? Vamos... Quer que eu aponte para cá, não? Não, primeiro, isso aqui é uma declaração de praxe. Quer que apague ali? Dá para ler bem? Quer que apague lá? Dá para ler? Dá? Tá, tudo bem. Gosto muito dessa frase aí. Bom, vamos fazer uma coisa. Eu fiz um plano de voo. Essa palestra aqui, eu sei como ela começa, acho que sei como ela acaba, não sei muito bem como é que ela vai no miolo, mas eu tenho ideia de como é que ela começa. Tá? Então, a ideia era uma definição do que é a judicialização de saúde, o escopo que nós vamos discutir, o funcionamento, para a gente entender aonde a gente está, como é que chegamos hoje aonde chegamos, como estávamos antes. Depois é o que o mineiro chama de Dom Covinho, Oncotô, Proncovô, né? Mais ou menos isso, embora não seja mineiro, mas é mais ou menos uma coisa que a gente pensa muito. Os impactos e os possíveis caminhos para frente. Vamos andar um pouco rápido, porque a palestra é grande, e pelo adiantado da hora, tem mais um outro palestrante depois, então vamos tentar ser sintético. Okay? O que a gente chama de judicialização da saúde? Eu tenho que pensar estou falando de saúde pública ou de saúde privada? Aqui eu vou procurar falar um pouco das duas, não só da pública, mas também da privada. Tá? Então, aumento de casos de decisão judicial, aqui é a pública, para obtenção de tratamento de saúde na rede pública, lembrando que, por exemplo, só na rede federal tem 13 mil cirurgias em espera. A rede é boa, né? A espera é boa. Os direitos sociais, e a saúde é um deles, está lá na Constituição, é o artigo 196, todo mundo já decorou aquele que fala, não é saúde, é direito de todo, dever de Estado, saúde pública. Pois é, bonito, é muito bonito. E na área privada, quase sempre que eu discuto é um contrato. Esse contrato quase sempre é de adesão. Aqui em cima, eu estou entrando com uma ação, essa ação quase sempre é feita por um advogado privado, mas pode ser público também. Eu estou entrando com uma ação, visando, eu quero uma internação, ou eu quero um medicamento, eu quero alguma prestação que o governo, não importa se federal, estadual, municipal, não está me dando. E aqui embaixo, quase sempre eu estou discutindo negativa de cobertura. Eu tenho um contrato de adesão, alguém não sabe o que é contrato de adesão? Todo mundo sabe o que é contrato de adesão? Então tá. Então é um contrato de adesão e quase sempre eu, na área privada, eu reclamo aquela prestação,
A Constituição, artigo 199, fala que a saúde é pública, mas a saúde suplementar ou complementar está no artigo 199. Muito bem. Para a gente pensar em saúde, tem algumas premissas iniciais, tá? Esse 3 aqui é porque é para lembrar para mim que é o terceiro, depois vem o 2, depois vem o 1. Fiquem alegres, é rápido. Primeira coisa quando eu falo em saúde é a forte imprevisibilidade. Eu quero dizer o seguinte, eu posso numa determinada população calcular déficit habitacional e eu posso, através de políticas públicas, implementar a construção de moradias e acabar aquele déficit populacional, habitacional. Eu posso, da mesma maneira, eu posso pensar em emprego, eu posso ter política eu posso dimensionar que tantos mil empregos terão que ser criados para eu absorver, enfim, na área de transporte, na área de logística, eu posso dimensionar qual vai ser a produção de grãos e dimensionar a política de escoamento, e por aí vai. Quando eu chego em saúde, eu tenho uma forte imprevisibilidade. Basta dar uma epidemia, eu botei de brincadeira o H1N1, porque quando surgiu o H1N1, tá, o Ministério da Saúde não sabia o que era isso. O pessoal entrou meio que em pânico, e o que está acontecendo aí? Então tem que chamar a academia que sabe, e diz, olha, isso aí é H1N1, transmite assim, cura assim, trata assim. Então há uma imprevisibilidade que é difícil um orçamento resistir. Então, primeira coisa, saúde é uma coisa imprevisível. Segunda coisa, é o que eu digo de quanto mais eu ofereço, mais eu tenho que oferecer. Isso é muito comum na saúde, tá? Aquele Laennec foi um francês que inventou o estetoscópio. E eu nunca esqueci da época em que eu trabalhava como plantonista no Hospital Federal, estou lá até hoje, e o chefe da radiologia, eu fazia plantão de emergência, o chefe da radiologia, quando ele abria a porta da emergência, dava uma risada e dizia assim, lembra do Laennec? Falei, lembro. Lembra do Laennec? Quer dizer o seguinte, o raio-x quebrou, e você vai dar um plantão de 12 horas aqui, usando estetoscópio para ouvir se o teu paciente tem pneumonia ou não, porque não tem como fazer radiografia do pulmão dele. Então, lembra do Laennec, se vira porque não tem raio-x. Era mais ou menos isso. Tá? Muito bem. Hoje em dia, se você oferecer raio-x para um residente, ele fica bravo. Se você oferecer tomografia, ele fica bravo, porque ele quer uma ressonância. Tá? Populações que se sentem mais ricas querem mais tecnologia. Então, a medicina tem um segundo caráter interessante. Primeiro, imprevisibilidade. Segundo, quanto mais eu ofereço, mais eu tenho que oferecer. Se você oferecer uma tecnologia, vamos dizer, não tão de ponta, o cliente fica bravo. Ele quer o máximo. Tá? Ou seja, a demanda tende ao infinito. A demanda tende ao infinito. Então, você começa com um simples raio-x, mas depois você aumenta o seu custo. Olha, não esclareceu muito não, faz uma ressonância, ou faz um ultrassom, ou faz uma tomografia, e eu já não estou nem falando em PET scan, que é para não exagerar, mas a demanda, ela tende ao infinito. Outra premissa é o paradoxo da redução de custo. A gente acha que tecnologia reduz custo. Tecnologia não reduz custo, nunca reduziu o custo, nunca vai reduzir custo. Nunca vai. A tecnologia só reduz custo quando ela fica muito ultrapassada, ela já diluiu os seus custos ao longo do tempo, aí você pode baixar o preço. Então, o primeiro tomógrafo computadorizado que apareceu, só de cabeça, custava $1 milhão. Hoje não custa $1 milhão, mas tomografia não é tecnologia de custo. Quando você pensa em campo visual computadorizado, que é uma coisa que eu tenho uma experiência razoável, os primeiros aparelhos de campo visual computadorizado, você entrava dentro do aparelho, você sentava e o aparelho vinha para avaliar o seu campo visual. Custava $100 mil. Um aparelho desses hoje custa $10 mil. Mas campo visual computadorizado não é mais exame de ponta. Você tem o ACT, por exemplo. Tá? Então, a tecnologia não reduz custo. Outra premissa na saúde nós temos um aumento populacional. Mas quando eu botei sem massa crítica, no sentido de que saúde é muito caro. Quantas pessoas podem pagar saúde totalmente privada no Brasil? Pouquíssimas. Num país de baixíssima distribuição de renda como o nosso, pagar pela saúde privada não é fácil. É por isso que existe convênio. Quem é que pode pagar saúde puramente privada? Médico que faz medicina puramente privada não chega talvez a 5%. Não chega a 5% dos médicos que dizem eu não atendo convênio, eu só atendo só particular. Não chega a 5%, ainda pode ser clínico, porque se for cirurgião então é mais difícil ainda.
Um Pitangui não atende, mas ele é a exceção da exceção. Tá? Então, você não tem gente para pagar esse custo. Tá? Outra coisa, a expectativa de vida está aumentando muito. As pessoas vivem mais tempo, isso tudo vai demandar mais custo, isso tudo vai demandar mais litígio. Tá? As doenças crônicas degenerativas hoje em dia são uma realidade. Hoje em dia, se você tem 80 anos, é muito mais fácil chegar aos 90 do que qualquer um de nós aqui hoje. Sim, porque você já passou a idade do câncer, você já passou a idade do AVC. Uma pessoa de 80 anos hoje tem muito mais chance de chegar aos 90 do que qualquer um de nós. Faz sentido isso. Tá? Então, para a gente entender como é que funciona a saúde. Existe má gestão? Muita má gestão. Eu digo no macro e no micro. No macro, que eu digo, é no nível de planejamento, lá no Ministério da Saúde. Posso dizer para vocês, com experiência de quem já esteve lá, eu já estive diretor nacional de saúde do Brasil. Tá? Não tem jeito, não. Na hora que o bicho pega, tem que chamar a academia. Porque o burocrata lá do Ministério da Saúde, ele pode entender muito de fazer plano estratégico. Agora, conhecer mesmo a realidade, não tem jeito, tem que chamar a academia. Tá? Então, existe má gestão. No micro, como é que se escolhe diretor do hospital? Alguém tem ideia de como se escolhe diretor do hospital? Deus me livre. Aquilo que a gente fala, geralmente o diretor do hospital costuma ser um médico de mais prestígio no meio do grupo, ele tem uma certa respeitabilidade, vamos dizer que ele seja um pediatra. Aí ele vira diretor. Quase sempre você perde um bom pediatra e ganha um mau diretor. As pessoas acham que dirigir o hospital é uma coisa fácil. O Peter Drucker tem um texto muito bacana, que ele fala: o hospital é a mais complexa organização humana já concebida. Ele fala que um hospital de 300 leitos pode ter 3.000 funcionários. E metade deles são chamados de trabalhadores do conhecimento, são pessoas altamente especializadas, onde um técnico de gesso não substitui o técnico de sangue não substitui o técnico de oncologia. Você tem uma gama de profissões diferentes. Outra coisa interessantíssima, você numa empresa com 3.000 funcionários, você tem uma série de níveis hierárquicos. No hospital você tem pouquíssimos níveis hierárquicos. Você dentro da cardiologia tem o chefe de serviço, depois você tem o chefe, depois é tudo índio, um monte de cardiologista. Aquele cardiologista, no máximo, ele aspirará a um dia ser chefe de serviço. Ele não quer ser diretor do hospital, mas ele quer que a direção saiba o que ele faz. Ele quer que a direção dê condição de trabalho e reconheça o trabalho dele. É diferente, é muito diferente. Tá? Okay? Então, a gente começa a ter uma ideia de como funciona a saúde. Vamos imaginar agora que há 30 anos atrás, o ministro de plantão, na época, vou dizer, a Previdência que mandava em tudo. Né? A Previdência, o velho INAMPS, o orçamento só do INAMPS era 10 vezes maior que o orçamento do Ministério da Saúde inteiro. Isso tudo a gente viu, a gente participou disso. Tá? Imagina que há 30 anos atrás, o ministro da Previdência chegasse em cadeia de televisão e falasse aquele famoso, né, brasileiras e brasileiros, famílias que ganham até 3 salários mínimos vão continuar a ter atendimento na rede pública, porque o dinheiro acabou. Famílias que ganhem acima de 3 salários mínimos são consideradas por nós marajás, ou ricos, vão procurar o convênio. Se o ministro tivesse sido suficientemente louco para falar uma coisa dessas, primeiro teria sido um escândalo político, provavelmente ele teria sido demitido, provavelmente a oposição ia dizer que isso é inconstitucional, etc, 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 que seria um escândalo. Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Se você parar para pensar como funcionava a saúde há 30 anos atrás, como funciona hoje, você vai ver que sem ter o desgaste político, foi exatamente isso que os sucessivos governos fizeram. Não é culpa do governo atual. Essa história, a deterioração da saúde pública vem de 30 anos para cá, pelo menos. Tá? Ou seja, o Estado, o governo se desonerou. A rede pública instalada jamais acompanhou. Ultimamente, em nível de Estado, fez-se UPAs, não sei o quê, mas se você pensar bem, de novo, no macro, a instalação, a capacidade instalada não acompanha sequer o crescimento populacional. A oferta de serviço está esmagada. Bom, o SUS é subfinanciadíssimo. É como a gente fala, a saúde é pública, mas os gastos são privados. Gasta-se na área privada hoje 232 bilhões
contra 206 bilhões de Estado, município e União. Gasta-se mais na área privada e com plano de saúde, aqui, do que na área pública. E os convênios se tornaram opulentos. Quando você abre a capa da Veja, você vê lá que o dono da Amil vendeu uma parte da Amil por 2 bilhões de reais. É claro que o diretor, eu acho que o dono da Amil tem mérito, ele tem mérito, mas eu questiono muito isso, eu questiono muito a opulência do convênio, ela surge em função da má prestação da saúde pública. Se todos nós tivéssemos saúde pública de qualidade, não precisaríamos gastar o dinheiro que gastamos com convênio, né? Bom, isso aqui é uma coisa interessante. Eu estou cansado de ouvir, isso eu posso falar aqui num grupo pequeno, apesar de estar sendo transmitido, você ouviu aí fora provavelmente, mas me assusta muito essa ideia de que houve vamos dizer, a unificação do sistema de saúde. Quem estava naquela época, lá atrás, deve lembrar uma coisa, não existia o SUS. Na fase pré-SUS você tinha o INAMPS, o velho INAMPS, que praticamente era onipresente. E o que as pessoas não se dão conta é que o INAMPS tinha convênio com todas as secretarias estaduais de saúde, tinha convênio com todas as secretarias municipais de saúde, tinha convênio com o Hospital Militar, com Santa Casa, Filantrópico, tudo isso. A não ser, eu acho interessante quando as pessoas falam que o SUS seria a grande panaceia, porque antigamente as pessoas não tinham direito à saúde. Minha pergunta é uma só, me diga uma coisa, morria gente no meio da rua por falta de assistência? Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Quando uma Santa Casa atendia alguém, tinha X leitos comprados do SUS. Quando aqueles hospitais e clínicas de interior atendiam alguém, tinha Y leitos comprados, perdão, quando eu falei do SUS, comprado do INAMPS, entendeu? Então, eu até acho que provavelmente morre mais gente hoje por falta de assistência do que há 30 anos atrás. Mas vendeu-se uma balela de que o SUS é a grande panaceia. Tá? É interessantíssimo que a Constituição ela fala uma coisa interessante. Ela fala que são 3 níveis de comando. O comando é único em cada esfera, mas são 3 esferas, federal, estadual, municipal, não pode funcionar. Quando eu boto Greta Garbo foi parar em Brasília, isso é uma brincadeira minha, aquela peça famosa, ela, Greta Garbo, quem diria, foi parar no Irajá. Né? Greta Garbo era um travesti famoso e quando ficou decadente foi morar em Irajá porque não dava mais grana para morar no Leblon nem Ipanema. Então o que aconteceu aqui? Na época, os nossos brilhantes gestores, né? E quando eu falo nossos brilhantes gestores, Pedro Paulo, é médico achando que sabe administrar. Médico, quando acha que vai administrar, é um perigo. Confúcio já dizia, né? Estudo sem pensar é vão, pensar sem estudar é perigoso. O cara começa a pensar sem estudo e acha que sabe administrar um hospital, não pode dar certo. Não funciona. Então, o que aconteceu na época? Os nossos brilhantes administradores de saúde resolveram que tinham que transferir a direção geral para Brasília. Ora, Brasília tinha uma nem superintendência, tinha um escritório distrital com pessoas que não tinham o treino, o preparo para assumir um troço daquele tamanho. Quando você pensa naqueles técnicos brilhantes de saúde que tinham no Rio de Janeiro, essa turma não aceitou ir para Brasília porque não tinha departamento funcional, não tinha nada. Ou seja, matou essa memória da instituição. Você pegou pessoas com 20, 30 anos que tinham conhecimento fantástico, essas pessoas falaram, você quer ir para Brasília? Não, não quero não, vou ficar aqui. E aí montou-se uma estrutura para comandar o Brasil a partir de uma mini superintendência distrital que não tinha experiência, vivência, não tinha nada disso. Por isso que eu falo de brincadeira, a Greta Garbo acabou em Brasília. Uma loucura isso. Tá? Bom, aquela história do mosquito federal já foi muito discutida há uns anos atrás, aquela briga, afinal, de quem é o mosquito? O mosquito é do município, é do Estado, é da União, quem é o dono do mosquito? Ninguém sabe. Então, um sistema único em que todo mundo manda não pode funcionar. Isso não pode dar certo. Quero deixar claro uma coisa aqui, eu não sou contra o SUS, eu não sou contra a medicina pública, ao contrário, eu sou a favor do SUS, acho que o SUS tem que ser fortalecido, tem que ter dinheiro no SUS. Quando eu falo que o SUS é subfinanciadíssimo, o maior devedor do SUS é o governo, o maior devedor do SUS é o governo federal, que não bota o dinheiro lá. Se o governo pusesse o dinheiro no SUS, nós teríamos talvez uma chance melhor. Tá? Então, eu sou a favor do SUS, acho que tem que haver um financiamento decente para o SUS. Essa questão dos 3 níveis que ninguém se entende, não tem como entender.
Quando você tem ministro de um partido, secretário estadual de saúde de um outro partido e secretário municipal de outro partido, não funciona, não vai funcionar, não tem como funcionar. Aí surge o famoso prefeito exportador. O prefeito exportador é o cara que pega uma van ou um ônibus, enfia os pacientes lá dentro e toca para o Rio de Janeiro, que é mais barato botar paciente dentro do ônibus e mandar para o Rio, do que ele botar uma estrutura de atendimento no município dele. Vamos exportar paciente. Exporta, manda o paciente adiante. Tá? A questão do sentido administrador é isso. Quer dizer, quando você entra no hospital público hoje, o que você encontra lá dentro? Você encontra o pobre, que não tem dinheiro para pagar um convênio, ou então você encontra o paciente que vai atrás de um procedimento de alto custo que o convênio, via de regra, não quer prestar, não quer bancar. Mas é a realidade. Provavelmente todo mundo aqui tem plano de saúde. É impensável ficar sem plano de saúde hoje. Quando o médico chega para mim e fala, cara, eu tenho horror de plano de saúde, porque o plano está matando, porque matando a gente, né? Você aqui fala, escuta, se está ruim com o plano, seria muito pior sem o plano, rapaz. O plano faz uma coisa básica, o plano banca risco. O plano banca o risco. É isso que o plano... Então, não tem como ser contra plano de saúde. Tá? Temos que tomar cuidado com duas coisas. Uma que o Peter Drucker chama de A Tentação de Fazer o Bem, um livrinho muito interessante, que eu acho que vale a pena ler. Tá? É quando você, com a melhor das boas intenções, de novo, você não tem um preparo para aquilo, mas com a melhor das boas intenções, você cai na tentação de fazer o bem e a coisa às vezes desanda. Né? E o Roberto Chiniaski falava sempre sobre o cuidado com o idiota motivado. Ele é um perigo. Idiota motivado nas instituições, ele é um perigo. Né? Napoleão classificava as pessoas, os soldados, em 4 tipos. Era o inteligente motivado. O inteligente motivado ele chamava para o Estado-Maior. Depois o inteligente desmotivado. O inteligente desmotivado, como ele era inteligente, ele era bom para... Cutuca ele com uma baionetazinha que ele se motiva, ele é inteligente, ele vai funcionar. Depois você tinha o idiota desmotivado. E, por último, o idiota motivado. O idiota desmotivado era para fazer a coisa mais rasteira que tinha, mais simples. De novo, cutuca com a baioneta, a coisa mais simples que ele faz. Agora, o idiota motivado bota lá na frente da tropa para morrer primeiro. É bucha de canhão. Porque idiota motivado eu não quero, é um perigo. Então, temos que tomar cuidado com isso. Na saúde tem muito idiota motivado, tem muita gente sem conhecimento que está motivada. Como é que eu estou na rede pública? Para a gente entender hoje, como é que funciona a rede pública hoje? E aqui eu vou falar só da federal, que é melhorzinha. Eu vou poupar vocês, não vou nem falar da estadual nem municipal. Tá? A porta de entrada da rede pública hoje, federal, é emergência. Eu passei alguns anos longe do hospital. Andei pela Advocacia Geral da União, eu fui cedido pelo Temporão para atuar como médico, assessorando os procuradores federais para elaborar petições de defesa de hospital federal. Então, eu fiquei um tempo lá. Quando eu voltei para o hospital, deve ter sido em 2009. Um dia eu estava numa reunião, aí eu vi uma história, não, porque não sei o quê, porque o nosso tempo médio de permanência na emergência é 59 dias. Eu falei, o quê? Tempo médio de permanência na emergência 59 dias. Aí eu quase caí para trás quando eu soube que tinha enfermaria de emergência. Eu falei, não, peraí, para, porque... Aí ficou pesado para mim, enfermaria de emergência, existe enfermaria de emergência hoje. Aí eu comecei a pensar uma coisa, queria fazer um exercício com vocês aqui, olha só, pelo menos como é que funcionava na minha época. Eu fui plantonista de emergência há muitos anos, porque com essa história de trabalhar em empresa, eu era concursado, eu fazia plantão das 19 às 7 da manhã, porque de 8 às 5 eu trabalhava em indústria farmacêutica, depois em indústria de equipamentos médicos. Eu me lembro do seguinte, o paciente quando entra numa emergência, primeira coisa, ele entrou na emergência. Entrou, morreu em 5, 10 minutos, não deu tempo de fazer muita coisa. Saiu da emergência por óbito. 2, ele entrou, ficou pouco tempo, porque você viu que não tem nada demais, você manda ele para casa, ele sai mais ou menos rápido. Terceira possibilidade, ele entrou, não morreu, não pode ir para casa porque tem uma certa gravidade, se for grave demais, sai da emergência, vai para o CTI. Se não for tão grave, sai da emergência, vai para uma internação, uma enfermaria. O paciente que demora mais tempo na emergência é aquele cara que não é suficientemente grave para eu internar, não é pouca coisa para eu mandar ele para casa, porque eu tenho medo de mandar ele para casa. Então, geralmente, ele fica até o final do meu plantão. No final do meu plantão, 12 horas depois, eu olho os exames, reexamino o paciente, ou eu mando ele para casa, ou eu passo para o plantão seguinte. Quando chega o colega, que vai me substituir,
Eu viro e falo, olha, aquele paciente ali, ele tem isso assim, assim, o exame mostrou isso, você fica de olho e vamos ver. Então, são as possibilidades. Como é possível ter tempo médio de permanência numa emergência de 59 dias? Para o cara estar internado, para o tempo médio ser 59 dias, se eu tenho um sujeito que entra e sai numa tarde, quanto tempo tem que ficar o outro para dar um tempo médio de 59 dias? Aí você começa a descobrir coisas notáveis, você começa a descobrir que a central de regulação não funciona, você começa a descobrir que, exemplo, eu tenho médico, tenho anestesista, tenho centro cirúrgico vago, tenho paciente esperando, mas não posso operar aquele paciente, por quê? Porque o leito CTI foi regulado, e quando eu acabar de operar aquele cara, não tem aquele paciente, não tenho como botar no leito CTI, porque o leito está vago ali, mas esse leito foi dado para a central. Aí aparece um doutor advogado e fala assim, epa, o leito está vago, vou buscar uma liminar e vai operar, vai internar ele aqui na marra. Então, sabe, são os amadorismos, são essas maluquices que a gente está vendo na saúde. A saúde federal é isso. Tá? Então, a enfermaria, hoje existe isso. Enfermaria de emergência de 59 dias, que prendeu no bolso aqui. Ó. Dá para ligar para mim? Tá? Então, eu acho inaceitável isso. Tá? O diálogo, isso é uma outra coisa interessante. Alguém consegue um atendimento de mais de 5 ou 8 minutos? É difícil. O diálogo acabou. O diálogo respira por aparelhos. Quer dizer, o médico está atendendo com uma rapidez impressionante, porque ele tem uma sobrecarga brutal. De novo, são 13 mil cirurgias na fila de espera. Tem ideia de quanto tempo é para conseguir uma consulta de ambulatório? Acontece uma coisa interessantíssima. Se você chegar numa emergência com dor de cabeça, vão tirar a sua pressão. Se ela estiver alta, bom, você vai ficar algum tempo esperando, algumas horas esperando. Vai chegar um momento que tira a sua pressão, te dão um captopril, te dão uma injeção qualquer e mandam você para casa. Na volta para casa, se você tiver um AVC, bom, aí te internam. Ou seja, para você ser internado hoje, você tem que entrar sangrando, baleado ou infartado. Do contrário, você não é internado. Por isso, porque faliu, a instituição acabou. Está muito ruim. Tá? A gente fala de brincadeira, eu estou vendo muito isso. É o que a gente diz assim, o cabra não era morredor, pois é, mas ele morreu. Aí você vê aqueles absurdos que é, o sujeito tem um câncer, eu não consigo estadiar o câncer dele, porque a sonda do ultrassom está quebrada há 6 ou 8 meses. E aquele câncer está espalhando, ele vai perder a chance de cirurgia. Aí você fala, o cabra não era morredor, pois é, mas o sistema mata. O sistema mata e mata bem. Onde é que eu estou na privada? Primeiro, um abarrotamento total. A falência da saúde pública está começando a complicar a saúde privada. Um aumento de distribuição de renda, a famosa classe C que virou classe B, o cara pode não ter dinheiro para comprar um plano top da Mil, mas ele compra um Dix, ou ele compra um plano mais barato. Então você está vendo o seguinte, a ponto da ANS baixar normas que tem que atender em X tempo, o próprio Conselho Federal, então você começa a sobrecarregar a saúde privada, isso está acontecendo. A lógica da saúde privada é bem diferente da lógica da saúde pública. Tá? Depois eu vou mostrar um slide interessante que fala sobre conflitos, a gente mostrando como é o viés dessa lógica. Tá? A lógica aqui, acima de tudo, é uma lógica de custo, uma lógica de lucro. Tá? Uma coisa interessante na saúde, todo mundo repassa custo. Todo mundo, é o livro do Michael Porter, todo mundo empurra o custo, eu quero ficar com o lucro, o custo eu empurro para você. Então, o médico empurra o custo para o hospital empurra o custo para o convênio, e o convênio quer devolver a batata quente para o médico e para o hospital. Tá todo mundo fazendo isso. O médico atende em 8 minutos, por quê? Porque ele sabe que o valor da consulta é irrisório, então ele tem que fazer volume. Em uma ocasião, 2 médicos brigaram, trocaram, isso é público, 2 médicos trocaram supapo na frente da recepção da clínica, os pacientes vendo aquilo. Essa história terminou com um processando o outro, e aí um juiz, eles deram azar, pegaram um juiz mais incisivo, os 2 foram afastados da gestão da clínica, e eu fui convidado, fui nomeado pelo juiz, fui nomeado administrador judicial da clínica. Interventor, administrador judicial, os 2 foram afastados da clínica, eles eram donos, mas não podiam mais participar da gestão. E eu tive que administrar essa clínica, claro que prestando conta ao juiz, e responsável pelos meus atos, porque eu estava sujeito a um dos 2 querer me processar depois por alguma improbidade. Tá? Olha,
Vou te dizer uma coisa. Pode imaginar a marcação de consulta numa clínica privada a cada 7 minutos? Primeiro paciente 14 horas, segundo 14h07, terceiro 14h14, outro 14h21 a cada 7 minutos. Quando eu vi isso, falei, pode parar, isso não tem cabimento. Mas é a lógica do volume, né? Bom, a questão que eu falo do livrinho, os não credenciados, vocês têm ideia do custo para você entrar numa cooperativa? Tem ideia disso? Hã? É mais, doutora. Dependendo da especialidade, numa Unimed, você está pagando 100, 150 mil para ter o seu nome no livrinho. Aí, o que será que faz um sujeito que largou 100 ou 150 mil reais para entrar para uma cooperativa? Será que ele não tem uma certa pressão para pedir exame um pouco desnecessário para recuperar o dinheiro dele? Eu não sei, é questionável. É muito complicado isso. Tá? Existe uma sobreutilização de exame, até defensiva. Por medo de ser processado, eu prefiro errar por excesso. Então, eu começo a pedir exame. Vou pedindo mais exame, que é a maneira... Primeiro que eu não tenho... É mais rápido pedir um exame e depois de ler o laudo do que sentar e conversar com o paciente. É muito mais rápido pedir o exame. Eu não estou preocupado com o custo. Até porque se eu pedir mais exame, eu tenho chance de ganhar mais um pouco de dinheiro. Então, você vê uma sobreutilização de recursos. Tá? O famoso rol mínimo, isso é uma coisa que eu não perdoo na ANS. Não perdoo. É o seguinte, a ANS estipulou que existe um rol mínimo. Você tem uma operadora, você quer se tornar uma operadora, então existe o chamado rol mínimo de procedimentos que você tem que garantir para o usuário. Sem aquele rol mínimo, você não adquire o status de operador. Só que no nosso país tupiniquim, rol mínimo automaticamente vira rol máximo. Se com o mínimo que eu tenho que oferecer, eu já sou uma operadora, para que eu vou oferecer mais coisa? Então eu fico no rol mínimo. O rol mínimo vira rol máximo ao mesmo tempo. Já tive uma discussão há uns 8 ou 10 anos, uns 8 anos atrás, com um procurador da ANS, num debate, e eu perguntei para ele o seguinte, me diga uma coisa, por que vocês não acabam com o rol mínimo? Por que não faz o seguinte, todos os procedimentos aprovados pela comunidade científica, todos os procedimentos legais, estão automaticamente cobertos. O dia que vocês fizerem isso, acaba a liminar da negativa de cobertura. Acaba aquela discussão, o plano não cobre. Como é que não cobre? Está tudo aprovado. Óbvio, não vou aprovar aborto, porque aborto é ilegal. Se o procedimento é legal, o procedimento está aprovado pela comunidade científica, não é experimental, automaticamente está coberto. A resposta do advogado, não vamos falar operadora não, foi assim, mas se for rol máximo, nós vamos querer cobrar mais de cada pessoa, porque vamos estar oferecendo mais coisa. Eu falei, eu topo. Faz sentido, se você vai oferecer mais coisas, você quer cobrar mais, eu topo. Mas eu topo primeiro abrir a caixa preta dos teus lucros. Na hora que a gente tiver uma auditoria bonita na sua empresa para ver a margem dos seus lucros, você pode apresentar seus custos e a gente dá pagamento pelo rol máximo. Aí mexeu a conversa. Então, o que você tem hoje? Você tem o rol mínimo, você tem uma enxurrada, mas uma enxurrada de ações de negativa de cobertura. Discutimos sábado passado na OAB, no seminário que foi aberto, inclusive com a participação da ANS. Tá? Então, esse rol mínimo é um negócio muito complicado. Saiu agora, está saindo uma lei nova, a 13.003, de 2014. Essa lei foi publicada em junho, 25 de junho, para entrar em vigor 180 dias, 6 meses. Então, ela entra em vigor 22, 24 de dezembro agora. Tá? É a chamada lei da contratualização, que os médicos me pedindo há muito tempo. Essa lei, trocando em miúdo, quer dizer mais ou menos o seguinte, se a operadora descredenciar um médico ou um hospital, tem que repor um equivalente em até 30 dias. Ou melhor, tem que avisar ao usuário 30 dias antes. Eu não sei, a ANS ainda tem que regulamentar essa lei, houve uma série de consultas públicas, está quase, até porque... Na verdade, essa lei vem porque a ANS precisa agora fazer a melhor fiscalização junto aos prestadores, que anteriormente não fazia. Então, é isso. É fiscalizar e regulamentar questões relativas a prestadores. O que está escrito na lei é isso. Se substituir um prestador de serviço, tem que avisar 30 dias antes. A lei fala também que terá que haver um reajuste anual até 90 dias, vamos dizer, até o terceiro mês, até 90 dias de começar do ano. Tá? A pergunta é como é que vai funcionar isso? Se isso vai funcionar mesmo? É como a gente fala, a lei não pegou, vamos ver se essa pega. Tá?
um aspecto perverso da lei que os médicos já estão gritando é que as negociações são sempre individuais. Então é o médico sozinho negociando com o convênio, porque o médico não tem contrato, ele vai passar a ter um contrato. Mas é um médico desse tamanho tentando negociar um contrato com um tubarão gigantesco. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tá? Não é fácil, não. Bom, na justiça, entendendo agora como é que... Então a gente tem uma ideia da saúde, né? A imprevisibilidade, a demanda, os custos, a tecnologia que não reduz, etc. Quando você pensa em saúde, o que mudou na saúde hoje? Eu sou de uma época, gente, que a gente atendia um paciente no hospital, eu estou no Cardoso Fonte desde 76, então são 38 anos de Cardoso Fonte, eu fiz internato lá. Eu sou de uma época que o paciente era de uma humildade. O paciente, ele parece que ele tinha até vergonha de olhar no seu olho, o paciente olhava para o chão, sim doutor, sim, isso acabou. Isso acabou, graças a Deus. Graças a Deus isso acabou. O paciente hoje, não digo no público, mas no privado, ele já chega, ele já foi no Google, ele já chega na consulta privada, vamos falar do privado daqui a pouco, ele já chega com a noção de que sabe a doença que tem, sabe que remédio tem que tomar e já fica bravo se você não concordar com ele. Ele já foi no Dr. Google, ele já olhou lá. Tá? Mas o que mudou fundamentalmente é isso aqui. Ó. A nossa Constituição de 88, ela traz a noção de autonomia. Se você pensar o que tem de mais importante na Constituição, essa noção de cidadania, é a chamada Constituição Cidadã, é a que nós temos hoje, não é isso? Bom, então as pessoas começaram a entender que elas têm direitos. Elas têm direitos. 2 anos depois vem o Código de Defesa do Consumidor, aonde lá está muito claro que o prestador de serviço tem o dever de prestar informação e o usuário tem o direito de ser informado. Quando o usuário é bem informado, ele pode exercer seu sagrado direito de escolha. Eu só posso escolher coisas se eu tiver informação. Quando você me dá informação, eu posso optar, eu posso escolher. Tá? Então essas coisas vão fazendo com que as pessoas comecem a requisitar cada vez mais. E ao requisitar cada vez mais, não tem dúvida, judiciário, entrar com uma ação. Okay? Então é isso que vem mudando na justiça ultimamente. Tá? O juiz está lá para decidir, o juiz não pode se negar a decidir, ele decide. Mas aí você pode recorrer. Ou seja, a justiça é lenta. Não é só aqui não, a justiça é lenta inclusive no exterior. Vou mostrar daqui a pouquinho um comentário de um autor de Harvard, quando ele fala sobre como funciona o sistema. Okay? Mas os advogados falam que justiça lenta é injustiça. Alguma coisa. Justiça lenta não é justiça. É verdade, é verdade. É verdade. Tá? O Lewandowski, o nosso atual presidente do STF, semana passada houve um grande fórum de mediação aqui no Rio de Janeiro, o Global Mediation, e ele falou semana passada o seguinte: nós temos hoje 100 milhões de processos. É um processo para cada 2 brasileiros. 28 milhões surgiram só o ano passado. Tá? O Conselho Nacional de Justiça disse que em 2011 havia 240 mil ações só sobre a saúde. Negativa de cobertura, pedido de órtese e prótese, pedido de medicamento, 240 mil ações só sobre isso em 2011. Tá? O juiz, o que faz? Se você conversar com o juiz, a gente tem chance disso. Cansei de conversar com o juiz. Todos, sem exceção, falam a mesma coisa. Não vou correr o risco de ter na minha consciência que o paciente morreu porque eu não dei a tutela. Dar a tutela quer dizer, eu concedo o que o paciente está pedindo. Pedir uma internação, não quero saber, o juiz não entende medicina, o juiz pega o laudo médico e fala assim, paciente, risco de vida, não tem discussão, dá a tutela. Se não tomar o medicamento assim vai morrer, não tem discussão, dá a tutela, quer dizer, dá a liminar, autoriza. Se depois a liminar vai ser cassada, é outra história. No sábado uma juíza repetiu isso, eu dou a liminar sempre. Se depois ficar provado que o paciente não tinha direito àquela internação, ele que pague do bolso dele, outra história, mas eu não vou correr o risco de ter na minha consciência que uma criança morreu, uma pessoa morreu porque eu não concedi a autorização. Então eles dão sempre. Vão continuar dando. Aí você vai discutir, pois é, mas quando o juiz dá uma liminar, ele ferra com o meu orçamento. O gestor vai dizer, quando o juiz manda dar um medicamento de alto custo, aí esse dinheiro sai da onde? E esse dinheiro para custear o medicamento de alto custo vai faltar na outra ponta alguma outra coisa. A gente sabe disso.
A gente sabe disso, tá? Mas a tal história, se você fosse juiz, você faria a mesma coisa. Até porque nessa hora você começa a pensar, cara, tem mensalão, tem petrolão, tem escândalo da ambulância, tem escândalo de sanguessuga, tem tanta roubalheira nesse país, e agora eu não vou dar uma liminar, porque se eu der a liminar, eu vou ferrar o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde. Eu quero que o secretário se lixe, eu vou dar a liminar. Assim que funciona. Tá? Não tem jeito. Isso aí, a chamada reserva do possível, é uma teoria que tentaram criar no direito, mas ela já está meio desmoralizada. A reserva do possível é o seguinte: eu atendo até onde é possível. Eu não tenho orçamento para isso, eu não vou atender. Já caiu por terra até por essas razões, porque os juízes falam, não dá para considerar a teoria da reserva do possível e dizer, olha, pela reserva do possível não tem reserva, acabou. Então eu não dou a liminar e deixa morrer. Ninguém faz isso. Ninguém mais faz. Ou pelo menos se alguém fez, não faz mais. Impacto nas organizações, o impacto da judicialização. Primeira coisa é isso. Advogados têm o péssimo hábito de querer dinheiro, coisa feia. Advogado come, precisa comprar livro, precisa comprar terno. Eu vim de paletó e gravata porque eu sou advogado. O uniforme de advogado é paletó e gravata. Né? Então, não tem conversa, vai aumentar custo. Aumenta os custos. Tá? Os custos operacionais aumentam muito, até porque tem muito doutor assustado hoje. Está muita gente fazendo a tal da medicina defensiva. É melhor sair pedindo exame do que ser processado por negligência, porque não pedi tal exame. Ou errei, porque se tivesse feito um exame tal, teria feito diagnóstico, então sai pedindo exame. Tá? Até porque quem pede não é quem paga. Não sai do bolso dele. Então, nessa hora, eu fico pensando, mesma coisa, me lembro de uma época em que nós trabalhávamos com protocolo. O protocolo era o seguinte: o paciente internou, eu trabalhava na pneumologia, tá? O paciente internou com uma suspeita de pneumonia. Ok, a gente faz o exame clínico, faz a radiografia, viu a pneumonia, interna o paciente. Tá. 3 dias, acabou a febre, beleza. 4º dia, ele tem melhora clínica evidente, eu não vou radiografar. Eu não vou gastar dinheiro público para repetir uma radiografia quando eu estou vendo que ele está melhorando. Eu vou radiografar esse paciente no 10º dia para alta e ele vai para casa. Eu só vou gastar dinheiro público para repetir uma radiografia no 5º dia se ele continua com febre e continua sem melhora clínica. Então, tem protocolo. Isso para uma simples pneumonia pneumocócica. Tem protocolo. Eu não posso... pede o exame. Não, não é assim não, cara. Tem protocolo. Tem uma lógica baseada na experiência, baseada, vamos dizer, nas melhores práticas. Não estou vendo muito isso, pelo menos hoje, em nível de hospital federal. Não estou vendo. Acho que perdemos isso. Tá? Então, os custos é a tal da medicina defensiva, onde eu peço exame para me defender. Tá? Há uma grande desconfiança na instituição, aumenta muito o estresse emocional das pessoas, e o repasse de custo, eu já falei aqui, está todo mundo empurrando o custo para o outro. O impacto na sociedade é uma coisa interessante, é isso aí. Há uma descrença generalizada na saúde, nos médicos, na justiça. Roberts e Shaw, da Harvard School, eles publicaram um trabalho interessante, onde eles mostram o seguinte: o paciente não confia no médico, o médico não confia no hospital, o hospital não confia no plano, o plano não confia na justiça, ninguém confia em ninguém, o sistema não funciona. Lá também é igual aqui, a justiça americana também é lenta. É por isso que os hospitais americanos de ponta têm programa de mediação. O paciente, quando interna no hospital de ponta, ele é convidado, aparece a figura do mediador hospitalar. O mediador chega lá, explica para ele, olha, a mediação é a mediação funciona assim, é isso aqui, é sigiloso, é mais rápido que justiça comum, muito mais barato. O senhor concorda. Caso haja algum problema decorrente da sua internação, o senhor concorda que se houver uma disputa, em vez do senhor ir para o judiciário, quer tentar resolver a mediação? Isso existe no hospital americano há alguns anos. Tentaram fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil. Me lembro que o Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tentou fazer. Não sei se o Einstein, em São Paulo, tentou fazer. Estou falando de alguns anos atrás. Eu não tenho acompanhado como anda a mediação nesses hospitais. Tá? Acho que não chegaram a fazer, não. Eu não tenho visto aqui no Rio de Janeiro. Ouvidoria tem. Ouvidoria tem. Tá? Alguma forma de conciliação tem, e quase sempre a conciliação é para pressionar o paciente para resolver logo e não encher o saco. E o paciente acaba indo para a justiça mesmo. Ok? Bom. Na rede pública, o que eu fico pensando em termos de futuro? Primeiro, saúde tinha que ser política de Estado. Tinha que ser política de Estado.
Se a gente, uma coisa que eu fico imaginando, deve ser meio delírio meu, às vezes eu tenho, viu, Pedro Paulo, eu tenho a propensão para delirar de vez em quando, sobretudo no chuveiro. Mas fico pensando o seguinte, nós tínhamos que organizar a sociedade civil. Eu vejo um grande espaço para a administração, isso que a gente estava conversando aqui antes da hora, de você formar o administrador de saúde, você ter uma formação, alguma certificação do administrador de saúde. Eu vejo um grande espaço para isso. Por quê? Imagina uma coisa, imagina que a gente precisaria organizar a sociedade civil. Vamos pensar em, sei lá, tuberculose. Ou não, eu faço pneu, vamos pensar em glaucoma. Quem é que entende de glaucoma no Brasil? É o oftalmologista? Nem todos. Quem entende de glaucoma no Brasil é uma parcela da cidadania, uma parcela de cidadão, da sociedade civil, que atende pelo nome de médico, oftalmologista e especialista em glaucoma. Aonde eu quero chegar é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, através de 8 ou 10 ou cabeças privilegiadas, faria um Programa Nacional de Glaucoma. Projeto. Esse projeto de diagnóstico, tratamento, acompanhamento do glaucoma seria levado para o Congresso Brasileiro de Glaucoma. Aí você já saiu de 8 ou 10 pessoas que formularam o programa, você chegou em 400 a 500 membros da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Ali estaria pronto um programa de glaucoma, nível técnico. Esse programa agora sai do nível técnico para ser levado para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o nível por uma instância política. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, filiado à Associação Médica, entrega lá. E esse Programa Brasileiro de Glaucoma vai ser levado ao ministro da Saúde, assim, ó, bate na porta. Senhor ministro de plantão, glaucoma no Brasil é assim, ó. Sabe por quê? Porque foi feito por quem entende. Foi feito pela sociedade civil organizada que sabe o que é glaucoma. Glaucoma no Brasil é isso aqui. Isso aqui é o Programa Brasileiro de Atenção ao Glaucoma. E, por favor, quando o senhor for demitido por lá fora, avisa para o seu sucessor que o programa já existe. Isso aqui é política de Estado. O dia que nós tivermos isso para glaucoma, para transporte, para tudo, para engenharia, para tudo, nós vamos começar a inverter a lógica. Como é que funciona a lógica? A lógica funciona assim, votamos em alguém, e esse alguém diz para a gente o que nós temos que fazer. Vai ser o contrário. Votamos em alguém para fazer aquilo que nós queremos que façam. O dia que nós invertermos isso, nós vamos começar finalmente a ter um país sério e cidadania. Ou seja, a sociedade civil organizada, nos seus diversos segmentos, vai elaborar os seus projetos, políticas de Estado. Vai competir ao gestor, compatibilizar isso. Por quê? Porque talvez o cobertor seja curto, o dinheiro não dá para tudo. O que o administrador tem que fazer? Primeira coisa, priorizar. Administrar, posso dizer que administrar, acima de tudo, é priorizar? Vou priorizar. Vou buscar fonte de custeio, fonte de recurso, e vou priorizar os programas que me apareceram. É bem melhor isso do que enfiar a goela abaixo, como que eu acho que tem que ser o problema de glaucoma. Vocês não entendem disso? Você acha que a Comissão de Saúde da Câmara entende de saúde? Não. Será que o Judiciário entende de saúde? Não. Você acha que o Ministério da Saúde entende de saúde? Não. Não entende. É aquela história do H1N1 que eu falei. Tá? Tem que chamar quem realmente entende. Quem entende de H1N1 no Brasil não são aqueles técnicos do Ministério da Saúde nem da Fiocruz. Quem entende aquilo lá é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Aí ela entende. Quem entende de glaucoma não é o burocrata que está, desculpa, com bumbum na cadeira em Brasília querendo determinar como é que é a política brasileira de glaucoma. Quem entende é o cara que faz, a Sociedade Brasileira de Glaucoma. Mas para isso, cara, tem que fazer uma revolução no Brasil, na cabeça das pessoas. Esse é um problema. Tá? Então, voltando para cá, política de Estado, organizar a sociedade civil, garantir fonte de financiamento adequado, que não tem dinheiro para tudo, né? A saúde não tem muito. Bom, qualificar a gestão. Uma senhora muito famosa, não podemos falar nada, mas uma senhora muito famosa nos anos 60 e pouco, aquela época do glamour, Copacabana era Copacabana, né? Ainda não tinha aquela obra que fizeram, enfim. O Rio de Janeiro ainda era, né, um show do Brasil. Uma senhora muito famosa, casada com um empresário muito rico. Ele sempre mandava a esposa a Brasília para negociar com o presidente da República e com os ministros. E ela conseguiu abrir todas as obras, tudo para ele. E ela tinha uma frase, quer dizer, detesto amadores. Então, ela devia ter alguma competência. Brincando sério, pessoal, está na hora de cada vez mais a gente, de novo, que a gente falou, está precisando profissionalizar a gestão na saúde. A gestão da saúde ainda é muito amadora, muito. Tá? Criar carreira de Estado, qualificar. Eu acho que talvez um ponto polêmico seja esse aqui.
voltando à história do federal, estadual, municipal, será que pela sua importância a saúde deveria ser federalizada? Será que aquele posto de saúde do município passaria a ser federal? A UPA passaria a ser federal? Isso é uma briga política sem tamanho, que nenhum secretário estadual de saúde vai abrir mão, nenhum governador vai abrir mão de ter um secretário estadual, nenhum prefeito vai abrir mão de ter um secretário municipal. Todo mundo quer o butim, todo mundo quer receber a verba. Mas eu fico me perguntando, será que saúde e educação deveriam ser federalizadas? Será que todas as escolas deveriam ser federais? Não sei. Talvez o dinheiro chegasse. É uma ideia. Tá? Politicamente isso aqui é inviável, mas talvez fosse a melhor solução, não sei. Na rede privada, nós precisamos de ANS e Anvisa cada vez mais forte, cada vez mais independente. Tá? Uma maneira de diminuir o impacto da judicialização seria desenvolver mediação e arbitragem. Tá? Outra maneira, talvez, de diminuir a judicialização, poderíamos pensar em credenciamento universal. Se você é médico, está legalmente habilitado a trabalhar, por que você não pode atender o convênio? Tem que ser só quem o convênio quer? Eu já ouvi uma história que eu achei baboseira, com todo respeito, que é, não, se for credenciamento universal, o paciente vai ter que pagar na hora para o médico, como se fosse um seguro, e aí depois o médico o paciente vai ser reembolsado pela seguradora. Não acho que seja tão necessário. A desculpa das operadoras é que se abrir para todo mundo fica incontrolável. Incontrolável o quê, cara pálida? Com informática? Incontrolável o quê? Ah, mas o cara vai pedir exame de... se ele pedir exame demais, você descredencia ele. Credenciamento universal automático, mas se você pegar uma fraude, você não só descredencia, como você aciona ele. Então eu não sei se talvez o credenciamento universal pudesse ser uma solução boa. Lembrando que o maior inimigo do credenciamento universal é o médico credenciado, né? Ele não quer que mais gente entre. Ele quer uma reserva de mercado. Tá? Bom, a questão do rol mínimo eu já falei. Eu acho que o rol mínimo deveria ser revisto. Tá? E aqui uma coisa muito interessante. Agora, os convênios passaram a ter hospital. A Mil tem um hospital. A Unimed tem um hospital. Né? Não sei, legal? Deve ser legal. Senão não estaria construindo. A minha pergunta é a seguinte, será que é ético? Tenho sérias dúvidas. O que o convênio tem? Lembra de uma coisa, o paciente não é do médico, o paciente é do convênio. O convênio tinha uma ponta, que era o paciente. A outra ponta, que era o prestador de serviço, o convênio nunca teve. Né? O convênio chega para o prestador e fala, eu tenho 500 mil usuários no sistema, vou colocar no seu consultório, vou te credenciar. Mas o paciente não é do médico, o paciente é da operadora. Agora, quando a operadora resolve abrir um hospital, ela vai pegar esse paciente e falar, tchau, vai para o meu hospital. Ah, você quer atender? Então vem ser meu empregado aqui. E vai pagar quanto para esse médico? Vai achatar mais ainda? Então, não sei. Tem uma historinha que eu acho muito bacana. Quem me contou foi um pediatra. Disse que chegou uma senhora, um garoto já tinha uns 8 anos, por aí. Ah, doutor, eu trouxe meu filho para o senhor olhar. Aliás, o senhor lembra? O senhor já viu quando ele era bebezinho. Aí o médico foi pegar a ficha, realmente uma ficha de quando ele era bebezinho. Aí ele falou assim, puxa, mas tem muitos anos que a senhora não vem aqui. Ah, doutor, sabe o que é? Meu marido mudou de emprego, e no emprego novo o plano era outro. E o senhor não estava no livrinho do outro. Então eu passei esse tempo lá no outro médico. Mas eu adoro o senhor, doutor. Eu gosto muito do senhor. Então agora que ele voltou para outro emprego que tem o seu plano, eu vim correndo aqui para trazer ele, meu filho, para o senhor examinar. Tá bom. Ele examinou, pá, e tal. Na hora de ir embora, lá veio e fala, puxa, doutor, muito obrigado. Como é mesmo seu nome, doutor? Ele respondeu, doutor Amil. Pode me chamar doutor Amil. Nem interessa pelo nome do cara, é o do livrinho, é o doutor Amil, que ele falou de brincadeira. Então é isso. A discussão é como é que vai ficar isso aqui. Não sei, o tempo vai dizer. O futuro no judiciário, uma parte já chegou, né? O judiciário, de tanto apanhar, já tem ainda que incipiente, estou falando de Rio de Janeiro, que no interior nem isso tem, mas pelo menos na capital, você tem varas especializadas, com corpo de consultor muito restrito. Eles falam muito, mas na prática não é assim não. Lembrando, em 2008, eu fui emprestado pelo Temporão, eu como médico federal,
eu fui emprestado pelo Temporão para trabalhar na Procuradoria da União Federal aqui no Rio de Janeiro. Meu papel era sentar lá, esperar o procurador federal desesperado, vir com calhamaço embaixo do braço. Renato, me explica o que é isso aqui. Medicina. Então eu era o cara que passava informação para o procurador federal fazer a petição, fazer a defesa do Hospital Federal. Então eu era um consultor. Logo que eu cheguei lá, eu fui olhado assim como a salvação da lavoura, né? Aí eu falei, olha só, moçada, vamos com calma. No máximo, eu posso me atrever a dizer para vocês o que eu acho em pneumologia, que é a minha explicação. Você está achando que eu vou te dar subsídio para um caso de cirurgia plástica, de gineco? Vocês estão loucos. Aí eu propus ao procurador federal, olha, só quer montar um corpo de consultores aqui, a gente monta. Aí ele, mas como assim? Eu falei, simples, o senhor conhece advogado que faça ao mesmo tempo penal, constitucional, ambiental, trabalhista, consumidor, criminal? Não existe. É a mesma coisa, não tem um médico que faz tudo. Então, se o senhor quiser, a gente monta uma assessoria técnica aqui, mas tem que ter diversos. Podemos até fazer o óbvio. O maior número de processos é o quê? Cirurgia plástica? Tem que ter um cirurgião plástico. O segundo maior número, qual é? Gineco? Tem que ter um ginecologista. O terceiro maior, qual é? Anestesia? Tem que ter por aí vai. Pode pegar as especialidades mais processadas. Agora, tem que ter gente aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, os núcleos de assessoria técnica estão começando, ainda que lentamente. A mediação. A mediação, os juízes descobriram a mediação. O judiciário finalmente acordou e descobriu a mediação que existe no setor privado há mais de 10 anos. A minha formação em mediação eu fiz em 2001. Há 13 anos atrás eu já era mediador. E agora, de 3, 4, 5 anos para cá, o judiciário descobriu a mediação. Eu acho interessante quando o governo fala em mais médicos, acho que tem que ter mais juízes. Tem pouquíssimos juízes, tem que ter mais vara, tem que ter mais juízes. O volume que o juiz tem de trabalho é uma coisa absurda. Absurda. Então, eu não vejo muita saída se você não tiver mais juízes. Aqui é uma coisa interessante. Isso aqui foi um congresso falando de mediação. Em 2004, eu fui a uma jornada no Canadá sobre mediação na área da saúde. Tinha 2 brasileiros lá. Né? Japonês, não sei o quê, era um grupo reduzido, era americano-canadense, 2004, que eu estou falando, 10 anos atrás. Lá eu vi, na noite de abertura, fizeram um coquetel da abertura, depois do coquetel tinha um teatro, fizeram um teatrinho muito interessante para a gente. O teatro era bem estereotipado, era o seguinte, pegaram uma mulher pequenininha, baixinha, magrinha, esganiçada, pegaram um médico, o médico era um canadense vitaminado, é pleonasmo, né? O cara era maior que eu, enorme, aquele jalecão branco ficava maior ainda, e pegaram um sujeito assim de paletó e gravata que nem ele, sentadinho numa mesa, fazendo o papel do gestor. Ela, a mãe histérica, dava soco no peito do médico, o senhor está matando meu filho, o senhor vai deixar meu filho morrer. Ele ia lá no gestor e dizia, cara, pelo amor de Deus, eu preciso pedir o exame. E o gestor se queixava, não, tu gasta dinheiro demais, você pede exame demais. Então montaram esse teatro para mostrar o seguinte, você tem família, paciente com discurso emocional. Você tem médicos e hospitais com discurso técnico. E você tem operadora, seguradora com discurso financeiro. Aqui, talvez vocês não estejam vendo por causa da luz, aqui tem um círculo verde. Tá? Então, a ideia é, eu tenho diferentes expectativas, diferentes linguagens, diferentes discursos, é muito difícil essa gente se entender. E aqui entrava o mediador, tentando mediar esse conflito, tentando dar ouvido ao que essas pessoas com diferentes vivências, diferentes linguagens, experiências, que cada um esperava. Foi muito interessante isso. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, como o Brasil não é fácil, o Brasil é mais complicado. Eu aí copiei essa ideia e eu dei uma apimentada. Eu quis mostrar que a coisa é um pouco mais complexa, eu quis mostrar que a família tem um discurso de emoção e impotência, né? O staff, eu botei staff profissional para não ficar corporativo, não é só médico, não é médico, enfermeiro, psicólogo, todo mundo. Tá? Então, com um discurso técnico, continua lá o hospital que ele é técnico, mas também é financeiro, a operadora que é financeira e técnica, mas eu ainda tenho um conselho de medicina que entra nessa salada aqui com viés ético, eu ainda tenho uma ANS com viés legal, fiscal e pacificador. Lembrando uma coisa, no mundo inteiro, a agência reguladora tem 4 funções. Ela tem a função, ela é normativa, ela é fiscalizadora,
ela é sancionadora, ela tem que ter um poder para sancionar, e ela é pacificadora, ela tem que compor conflito. Tá? Muito lentamente a ANS está chegando lá. De novo, não me lembro o tempo, mas pode ter mais de 5 ou 6 anos. Eu estava numa outra discussão, tinha um procurador da ANS, e eu cobrei dele por que a ANS, já que são 4 funções, só faz 3. A ANS, no Brasil, ela cria norma, ela fiscaliza e pune, mas ela não pacifica nada, ela não compõe nada. Então eu cobrei, dele, escuta, por que não? A resposta dele me deixou de cabelo em pé. Foi o seguinte: a ANS é neutra, não vai se meter na briga de médicos e hospitais e planos. Aí eu pensei assim, pai, perdoai-o, ele não sabe o que diz. Não tem a menor ideia do que está falando. Primeiro, ele não sabe o que é mediação. Segundo, ele entendeu que exatamente porque ela é neutra é que ela tem que mediar. Exatamente por isso. Ele não, hoje mudou. Tá? Hoje está lá a Bárbara está lá, a diretora na parte lá de solução e composição de conflito. A ANS está sinalizando que vai vir alguma coisa de composição de conflito, que eu acho que vai ser uma melhora. Tá? Eu fico pensando uma coisa, alguém vai acreditar numa câmara de mediação dentro do Conselho de Medicina? Você acha que o paciente vai se submeter a uma mediação dentro do CREMERGE? Não tem a menor condição. Não tem a menor condição, não tem a menor credibilidade. A própria mediação para o médico não é muito fácil, porque na mediação ele vai sentar numa mesa de negociação, uma mesa de mediação, e se ele sentar o tempo todo com a ideia de que eu não errei, não vai ter acordo. Para ele ter um acordo, ele vai ter que ceder alguma coisa. E para ceder em alguma coisa, ele vai ter medo de confessar culpa. Então, talvez o médico não queira mediação, talvez o médico queira arbitragem. Porque na arbitragem, o árbitro dá uma sentença, a sentença vale. O médico vai querer uma sentença absolutória. Tipo assim, o doutor está inocente. Então, eu tenho minhas dúvidas se a mediação vai funcionar bem com o médico. Tá? Resumo, estamos terminando. Então, o que nós falamos aqui? Primeiro, tinha que ter saúde, tinha que ter a política de Estado, e não política de um governo, de um viés político. Tinha que ter política de Estado. É claro que a gente não é inocente a ponto de achar que nunca haverá um viés político, sempre haverá um viés político. Você pode ter uma corrente política que está no poder agora, tem um determinado viés. E você pode ter uma alternância de poder, entrar um grupo político 4 anos depois com outro viés. Tudo bem, mas você tem que ter, aonde possível, uma política de Estado. Tá? É preciso, garantir acesso à saúde pública com qualidade, que nós não temos hoje. Okay? Financiamento. Não temos financiamento. Financiamento é pequeno, está abaixo do mínimo adequado para ter uma saúde pública decente. É preciso ter um controle efetivo. Não é possível ter tanto desperdício, ter tanta roubalheira, ter tantos absurdos. Okay? Gestão profissionalizada. Precisa acabar com a história do pediatra que é boa gente, é carismático e vira diretor do hospital. Ou vira diretor de alguma coisa em Brasília. Tem que profissionalizar essa gestão. Eu não sei se nós temos, vocês podem me dizer, temos no Brasil uma escola formadora de elite de administração como tem na França? Ou a nossa escola de elite de formação em administração é uma escola privada, tipo FGV, que o cara paga 60 mil por um MBA? É isso? Temos uma escola pública formando administradores públicos de prestígio? Não sei se temos. Aí perdoe minha ignorância. Precisa haver estímulo para as pessoas. Eu botei esse com de propósito maiúsculo pelo seguinte: há 14 anos atrás, eu fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz um business, como médico, vou fazer gestão de saúde, não tem brincadeira, né? Estou fora de gestão de saúde. Fui fazer e-business mesmo, que era uma administração de empresa com foco em call center. Estou falando em 2000, 14 anos atrás. Fui lá fazer o tal do e-business, deu 2 médicos só, 550 alunos, 2 médicos. Fiquei orgulhoso de mim. Tá? Ali, o outro aluno era o filho do dono do Lâmina, que já estava pensando em informatizar tudo, transformar na potência que virou o Lâmina, depois vendeu, botou grana no bolso e foi passear no Caribe. Ele é esperto. Bom, repare só, ali eu aprendi uma coisa. Ali eu aprendi que pessoas não são coisas. Eu faço gestão de imóveis, eu faço gestão de recursos, mas eu não faço gestão de pessoas, eu faço gestão com pessoas. Eu administro com as pessoas. Tá? Então, quanto à saúde complementar, de novo, não sou contra a medicina privada, não sou contra a saúde suplementar. Só acho que tem que ser muito vigiada. Não dá para pensar na mão livre, a mão invisível do mercado. Isso é brincadeira. Então, para isso tem que ter uma ANS firme acompanhando em cima, para isso tem que ter um governo acompanhando em cima. Okay? Regras claras e estáveis, precisamos disso aqui.
Precisamos muito disso aqui, regras claras, estáveis, segurança jurídica, senão a coisa não funciona. Okay? A justiça está muito centralizada ainda, temos que pensar em modos alternativos. Tá? Isso aqui eu fiz uma homenagem ao Wagner, eu botei um dernier gris, que é a última moda. Alguém aqui, tem algum advogado aqui? Não, ninguém? Ninguém é advogado, tá? Eu perguntei de propósito, porque os advogados ainda não sabem o que é advocacia colaborativa. É a coisa mais nova que surgiu agora. Tem 2 grupos só fazendo no Brasil. Tem um grupo no Rio e um grupo em São Paulo. A advocacia colaborativa não é mediação, é mais ou menos o seguinte. Hipótese, já que vocês estão sentadinhos. Hipótese. Vocês 2 são casados. E vocês 2 resolvem se divorciar. Tá? Aí você procura o Pedro Paulo. Pedro Paulo, você é teu advogado. E o Marcos me procura, você é o advogado dele. Aí nós sentamos, nós 4, mais um psicólogo para você, um psicólogo para ele e um economista para os 2. O psicólogo te dá um suporte, o psicólogo dele dá um suporte para ele. Não tem juiz, não tem justiça, não tem nada. Nós vamos sentar numa mesa e vamos negociar. Eu vou tentar ferrar você, vou tentar tirar o máximo para ele, para o advogado dele. Pedro Paulo vai fazer o mesmo, vai tentar ferrar comigo, entendeu? Só que chega uma hora que não tem jeito. Ou a gente senta e negocia, ou então vamos para a justiça. Por que tem um psicólogo para cada lado? Até para dar um suporte emocional, porque especificamente no caso de família, a briga costuma ser feia. Tá? E um economista no sentido que eu vou apurar o que é melhor para o casal, eu vou dividir os bens para o casal. Chama-se advocacia colaborativa, é uma esperança, está começando agora justamente na área de família. Mas se nós tivermos uma advocacia, aí vale técnica de mediação, técnica de negociação, para resolver esse conflito sem recorrer ao judiciário. É uma forma de diminuir a judicialização. Então, se você perguntar, talvez 95% ou até mais dos advogados nunca ouviram falar de advocacia colaborativa ainda, que dizer administradores, porque não me surpreende se vocês não conhecessem. Tá? Mas acho que é uma coisa muito interessante para pensar, é começar a resolver problemas sem que o problema chegue necessariamente no judiciário. Olha, pessoal, era isso aqui é uma leitura recomendada, acho que vale a pena quem quiser ler. Tá? O artigo que você falou está aqui, é do Michael Porter e da Elizabeth Teisberg, Repensando a Saúde. Acho que o administrador na área da saúde tem que conhecer esse livro, tem que ler esse livro, destrinchar o livro. Livro muito interessante que fala sobre, em resumo, fala sobre competição. Nós estamos competindo de uma maneira errada. Os profissionais de saúde estão competindo de uma maneira errada, estão competindo por preço em vez de competir por valor. Tá? Obrigado. Tá? Era isso aí. Agora, não sei. Bom, agora vamos abrir para os debates. Podemos iniciar, então? Gostaria de saber quem tem alguma pergunta. É importante, assim, a palestra foi bem interessante, a visão que você deu é a realidade hoje, o que a gente vê no mercado, tanto saúde pública quanto privada. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar um pouco, que é a questão da qualidade, que você acabou de falar. A qualidade hoje não é vista. Quando a gente atende em 7 minutos, o médico atende em 7 minutos, não está vendo qualidade. E por que hoje, falando de saúde privada, por que a pessoa vai em 3, 4 médicos da mesma especialidade no mesmo mês? Porque a qualidade é ruim. Ele não é atendido daquela forma bem, ele vai no outro, até ele ter uma média para ver qual remédio ele vai tomar, se aquela administração está correta ou não. E hoje, no país, o que a gente precisa ter são bons administradores, em todas as vertentes. O que hoje não se vê. Que é isso? Administração para administrador. Então, nós precisamos ter isso. E o administrador em todos os focos, desde no hospital público, no hospital privado, no plano de saúde, na operadora de plano de saúde, nos prestadores. Na corretagem também você tem que ter, porque hoje a corretagem de plano de saúde ela não é certificada, e isso tem que se pensar, de ter uma forma de qualificação, porque se hoje você tem o CRESSE para quem é corretor imobiliário, por que não teria para o plano de saúde, que é uma coisa muito mais difícil de se entender o processo de saúde. Então, a pessoa precisa entender para poder vender. E a falta também de
informação, a assimetria de informação desse mercado é muito grande. Então, você compra sem saber o que está comprando, te vendem uma coisa maior do que você compra, e aí vai para a judicialização. Porque eu acho que eu comprei uma coisa, na verdade, eu fui enganado. Então, dentro disso, é que a gente tem que começar a perceber que o administrador ele tem que estar trabalhando em todos esses polos de trabalho de uma forma a melhorar a gestão e a informação. Enquanto a gente não tiver informação, a gente não vai ter uma boa gestão, e a questão dos custos é a realidade. O que a gente vê hoje, a pessoa... Aí tem pessoas que falam assim, mas se tivesse com a participação, no caso dos planos de saúde, seria melhor. Não seria, porque não existe controle. Então, a pessoa pode estar sendo cobrada para uma participação de R$20 numa consulta, quando a operadora paga R$10 para a pessoa. Então, você está dando R$10 de lucro para a operadora. Então, se não tiver abertura desses custos, a gente não tem a gestão correta. Então, o administrador tem que estar pensando nisso. Basicamente isso que eu queria falar da gente, e abro para questionamentos. Existe... Quer falar alguma coisa? Eu ia só fazer um comentário. Além do que você falou, uma coisa que me chama muito a minha atenção, é o que eu chamo de um resgate ético. Você falou aí há 2, 3, 4 meses, na mesma hora eu pensei no tal do resgate ético. Nós estamos vivendo uma época tão perversa, e que a gente tem mais ciência, mais tecnologia, mas não sei se a gente tem necessariamente mais qualidade de vida nesse aspecto. Te dou um exemplo. Para ir num açougue, para comprar carne, tem que ir a minha mulher, porque eu não entendo de carne, não sei se o cara me vende uma carne com anilina, bonita para burro, parece que está boa. Nós estamos caminhando para uma situação em que você, para ir a um cardiologista, você vai ter que levar um clínico geral, amigo teu, junto, para saber se aquele cardiologista está falando coisa que bate coisa com coisa. Tá? Isso é muito, muito complicado, as pessoas estão muito sem noção de ética. Imagina que eu seja um vendedor de relógio. Eu sou um picareta, sou um mau comerciante. Você entra na minha loja, eu te vendo um relógio. Você chega em casa e o relógio parou, aí você volta. Aí fala, Renato, olha só, o relógio parou, não funciona. Troca por outro. Aí eu sou um picareta, te falo, era o último. Aí você diz, então devolve meu dinheiro. Eu falo, devolvo não. Não dá, não sei o quê, dou 1000 desculpas, não dá. Se quiser, você vai à justiça. Você vai. Você tem um bem físico, você tem um relógio que poderá até ser periciado, vai provar que já tinha defeito e eu vou ser obrigado a te devolver. Você tem um bem físico na mão. Só que quando você está na sociedade do conhecimento, quando você trabalha com bens intangíveis, como é que você faz? Você trabalha com consultor. Eu sou um consultor, eu sou um picareta. E eu te vendo uma ideia, como é que você me processa? Mas o que você faz é jogar no mercado que eu sou um picareta, tentar me queimar. Ou seja, quando você sai do mundo físico, você entra num mundo de prestação de serviço, você entra num mundo, vamos dizer, chamar de pós-moderno, a necessidade de ser ético é maior ainda, porque eu estou trabalhando com coisas intangíveis. É muito difícil isso. Então, nós estamos caminhando para a situação que é para ir levar o carro na oficina, eu tenho que perguntar a alguém que entenda, quase que levar um outro mecânico junto comigo. Assim, a vida vai ficar insuportável. Ou fazemos um resgate, claro que tem que ter administração para administradores, tem que ter preparo, qualificação e tudo, mas ou pensamos num resgate ético, ou a nossa vida vai ficar cada vez mais difícil. Professor, obrigado pela sua palestra. Me gerou uma massa crítica bem interessante sobre o assunto e me fez entender algumas questões que eu vivo como pai de 2 filhos, né, e que uso o serviço de saúde constantemente, um deles é bem pequenininho ainda. E a gente percebe nitidamente a diferença que existe quando a gente vai numa emergência de um hospital privado, a quantidade de exames que são dados e o diagnóstico quase sempre o mesmo de uma virose. E quando a gente vai no médico pediatra, no consultório, que ela tem a oportunidade de ficar 30, 40 minutos com ele, conversa, e bate papo e sai com o diagnóstico praticamente sem pedir exame nenhum. E eu acho que isso é sempre uma questão que a gente se pergunta, mas por que assim, por que desse jeito? E obrigado por ter ajudado a entender um pouco disso e trazer, acho que, uma visão até política mais justa, mais neutra sobre os aspectos da saúde. Então, na verdade, é só um agradecimento por tudo isso. Obrigado. Hoje aqui no Rio, bom dia. Hoje aqui no Rio, o número de processos judiciais por essas solicitações de procedimentos
tem crescido assustadoramente, tanto que o Estado e o município criaram a Câmara de Litígio, né? Uma forma de acesso para uma mediação antes de chegar na justiça, com receitos e tudo mais. Eu vi que o senhor citou muito sobre a questão do procedimento médico, mas também cresceu o número de solicitações de medicação, principalmente de alto custo. O senhor tem ciência se o judiciário já conta também com uma assessoria técnica para essa discussão? Porque a grade de medicamentos para o serviço público tem uma restrição para a aquisição de medicamentos desses altos valores. E aí, como é que fica uma decisão judicial se a pessoa tem um esforço, custeia, às vezes, uma consulta privada para poder ter um acesso mais rápido, porque ela não pode aguardar 3, 4 meses para chegar num clínico, para depois ser agendado num especialista, e aí ela custeia essa consulta, tem a indicação de um medicamento de alto custo, mas ela não tem como custear o medicamento. O senhor tem ciência como é que isso está funcionando no judiciário? Existe sim essa assessoria na área farmacêutica. Até tem uma colega, nós temos uma comissão, que é a Comissão de Direito Médico da OAB lá da Barra, eu sou presidente. A vice-presidente tem um mestrado, a tese de mestrado dela foi sobre isso. Ela fez mestrado em Direito na FGV, sobre fornecimento de medicamentos de alto custo na rede pública. Tá? Os juízes têm uma assessoria, agora começam a ter. Uma coisa que a gente tem que pensar, que eu não falei aqui, mas acabei esquecendo, é o poder do médico, né? É impressionante. Porque até para dar sentença, o juiz tem que ler o que o médico fala, o juiz lê o parecer do médico. Se o médico disser que tem que dar aquele medicamento, o juiz nessa hora não quer saber se é caro, caríssimo ou super caro. O médico está dizendo que tem que dar, porque senão vai morrer. Então, o juiz fica numa banana, que é ter que dar tomar uma decisão, ter que dar uma sentença de algo que ele não conhece. Então, o poder do o médico que determina se está doente ou não, se vai morrer ou não, se vai internar ou não. Tá? Então, em cima disso... É em cima disso, exatamente, tá? É o poder do médico, né? O médico é o profissional que está legalmente habilitado para determinar se há doença ou não há, fazer diagnóstico, né? Então, e já existe, sim, núcleo no judiciário, estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de uma comarca no interior, né? No Rio de Janeiro já existe um esboço, funciona, e de vez em sai indicação, sai sentença, e às vezes você tem que... Eu trabalhei um tempo também no núcleo do Rio de Janeiro, o chefe do núcleo, de vez em quando, a gente tinha que escondê-lo no banheiro, porque o oficial de justiça vinha lá para levar o Cícero preso. O Cícero faleceu tem 10 dias, foi por outra coisa, tá? Um jeito muito bacana. Mas eu me lembro de algumas vezes a gente ter trancado o Cícero no banheiro, com o oficial de justiça lá dizendo: vim prender o representante do ministro no Rio de Janeiro, porque há uma determinação legal, o juiz mandando a União dar o medicamento. A gente dizia: seu Cícero está numa reunião fora. Depois que o cara ia embora, abriu o banho, Cícero, pode sair. Então, existe e funciona. Pode não atender todo mundo. A gente sabe, sobrecarga, mas tem. O meu conhecimento é que tem. Tá? Eu queria fazer, acho que várias perguntas numa só. A primeira, Renato, está relacionada a um texto que eu li seu, que você faz um questionamento a respeito de se essa é uma tendência irreversível. Não sei se você lembra disso. Você coloca isso, faz uma análise, e eu me lembro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a outra pergunta, uma observação em relação à contribuição da Andréia, que nós, como administradores, temos que ocupar esses espaços e temos que profissionalizar cada vez mais para dar uma alternativa à estrutura que existe hoje, classificada como amadorística pelo Renato. Agora, o administrador que vai ocupar esses postos, ele também tem que ter as questões relacionadas ao aspecto ético, como você falou, e o compromisso que ultrapasse essa questão apenas do profissionalismo, mas ter compromisso com a sociedade, com o acesso da população a esses serviços. Porque você tem que conscientizar esse profissional da administração para que ele tenha um nível de compromisso que permita, do ponto de vista subjetivo, individual, do compromisso dele com a profissão de administrador, reverter e enfrentar o problema que a gente existe hoje. Não seria apenas ocupar o espaço do administrador, mas de maneira consciente e compromissada com o interesse da sociedade.
Eu queria ampliar um pouco. Eu entendi o que você colocou, só estou ampliando um pouco. A questão da pergunta é essa, se é uma questão reversível, e a outra pergunta está relacionada a uma observação que eu já tinha feito. Nós pretendemos aprofundar o tema e até refazer o convite aqui para nós voltarmos em outra oportunidade, porque o tema ele não se esgota aí. Você colocou algumas coisas que exigem desenvolver um pouco mais até em outros aspectos. Nós pretendemos, no ano que vem, nós estamos discutindo com a nossa comissão, de realizar no ano que vem um evento que poderia ser... nós já fizemos o 4º encontro de administração em saúde e pretendemos realizar no ano que vem o 5º encontro de administração em saúde. E vai ser enfocado, de alguma forma, esses aspectos que já foram colocados aqui. Então, a pergunta é a seguinte. Nós observamos que existe a possibilidade de a pessoa tentar conseguir conquistar esses direitos através do Poder Judiciário, mas tem uma parcela considerável da população que não tem condições sequer de ir ao Judiciário solicitar os serviços. Então, é outro aspecto. Quando a gente falou dessa questão do direito do cidadão, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós estamos falando de um tema relacionado àqueles que tiveram acessibilidade ao Judiciário. Tem uma parcela que nem isso tem. Então, desculpa, são vários questionamentos aí. Tudo bem. Alô? Olha só, vamos começar pelo segundo. Primeiro, essa é reversível e irreversível. Vamos começar pelo segundo que você falou. Existe uma armadilha aí que eu fico pensando, acho que não deveria ou não deverá caber ao administrador determinar se vai ser dado ou se não vai ser dado medicamento de alto custo ou a saúde integral. Eu acho que a sociedade tem que discutir um dilema que é saúde integral de um lado versus custo do outro. A sociedade tem que ser discutido pela sociedade civil o que nós queremos. Queremos saúde integral para todo mundo, então vamos ter que meter a mão no bolso, de algum lugar vai ter que ser esse dinheiro. Então acho que a discussão do dilema saúde integral e custo tem que ser bancado pela sociedade. Aí você vai ter um administrador sancionando aquilo que a sociedade quer. Hoje não funciona assim. Hoje, é como você disse aí, quem tem dinheiro para advogado consegue chegar lá, entra com uma ação e ganha. Quem não tem dinheiro para advogado vai na Defensoria Pública para entrar com uma ação. Tem gente que não chega nem aí na Defensoria Pública, esses que estão totalmente à margem. Esses que estão à margem, Pedro Paulo, eu não sei como resolver. Realmente eu não sei. Tá? Eu não sei. A falta de informação, eu não sei. Tá? Mas a gente tem, a Defensoria Pública, ela age um bocado. Ela funciona, ela incomoda. A DP incomoda. Tá? Então, a número 2, a resposta é essa. Acho que a sociedade tem que definir o que ela quer. Porque o estado de bem-estar social custa caro. Eu pretender saúde integral de qualidade para todo mundo, há uma discussão política e há um preço alto a pagar por isso. Quanto à primeira, a reversibilidade, a situação ser reversível e irreversível, a gente tem que ser otimista, achar que é reversível, achar que as coisas podem melhorar. Tá? O que me chama a atenção é que as coisas na saúde não são assim. A saúde está ruim hoje, não é culpa do atual governo, com certeza. Tá? A saúde está ruim hoje porque há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não fizeram nada. Acho que o atual governo já teve tempo para tentar melhorar alguma coisa. Acho que isso vem ruim há 30 anos. E acho que nos próximos 5 vai estar muito ruim, porque não estão trabalhando sério hoje. Essa é a sensação que eu tenho de fora. A impressão que eu tenho é que o ciclo é longo. Você, para ter melhoria na saúde, melhoria de indicadores, melhoria de tudo, é trabalho em informação, é trabalho árduo e longo, de longo prazo. Então, acho que demora. Acho que é reversível. Se começar a trabalhar a sério, não vai levar muito tempo. Essa história me lembra uma piadinha do Mário Henrique Simonsen, que gostava muito de ópera. O Simonsen era um cara inteligente, e ele contava a história de um tenor que, quando soltava a voz, ele desafinava. O cara tomou uma vaia, conhece essa história, não? O cara tomou uma vaia numa área, aí mais adiante o cara se entusiasmou mais, soltou mais a voz, desafinou de novo, tomou a segunda, tomou a terceira vaia, ficou muito chateado. Depois da terceira vaia, acabou a apresentação dele, ele começou a ir embora.
Aí na saída ele toma a vaia final. Aí ele vira e diz assim, estão me vaiando? Esperem o barítono. Então tá ruim hoje, esperem o barítono. Acho que vai piorar. Acho que no curto prazo piora muito. Acho que vai piorar. Mas, olha, eu tive uma experiência terrível. Sei lá, 2 anos atrás, o último surto de dengue grande que teve aqui no Rio. Minha mulher fez dengue hemorrágica, eu vi em casa, era hemorrágica, era branda, mas era dengue hemorrágica. O que eu fiz? Meu plano, na época, corri para o Barra D'Or, eu moro na Barra. Cheguei no Barra D'Or, eu vi uma sala maior que essa, e vi umas 80 ou 90 pessoas sentadas ali. Aí eu perguntei, primeiro cara de branco, era um enfermeiro passando, falei, o que é isso? Ele disse, é a sala da espera para atendimento no Barra D'Or. Aí eu pensei, cara, primeira coisa que eu pensei, minha mulher está frita. Segunda coisa que eu pensei, então tá, entendi, o Lourenção não dá mais conta, Lourenço Jorge, Cardoso Fonte não tem emergência e é pequeno, não dá conta, ou seja, a porta de entrada do sistema agora não é mais a emergência pública, agora é a emergência privada. Tudo bem que é ponto fora da curva a epidemia de dengue, eu entendo isso. Mas me chamou a atenção 80 pessoas sentadas esperando atendimento. Aí, cara, como era minha mulher, e não teve jeito, eu fiz a famosa carteirada, não teve jeito. Falei, ó, vai me dar um socorro, meu chapa, eu sou médico, não sei o quê, a minha mulher eu já fiz diagnóstico. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou dar um jeito, vem cá comigo. Aí eu nem entrei na fila. Ela foi admitida, um outro médico examinou, pediu o exame, confirmou dengue hemorrágica, mas nós estamos lotados. Aí tenta Quinta D'Or, tenta Copa D'Or, tenta São José, tenta tudo lotado. Aí eu pensei, vou fazer um agradecimento público aqui 3 anos depois. Aí eu pensei, cara, eu sou amigo para burro do Londres. Peguei o telefone, Adriano, olha só, Adriano é belíssimo administrador. Adriano, o que, Renato, para você, pode ir para lá. Eu falei, mas está lotado, pode ir para lá. Tinha uma reserva técnica, minha mulher ficou... Aí eu pergunto, e se eu não conhecesse o Adriano Londres? Onde é que eu estava? Pagando um convênio caríssimo, top. Tá? Então é a realidade nossa. Por isso que eu acho que vai piorar. Renato, eu queria fazer aproveitando a sua colocação, a questão política, né? Quando você colocou do INAMPES, pelo que eu conheço um pouquinho, quem tinha direito à saúde era quem tinha carteira assinada, né? Dos outros ficava um pouco à margem, eram os previdenciários, né? Agora, com o SUS, você veio o pacto de gestão, então tem toda uma questão da federalização e tudo mais, que eu acho que, por questões partidárias, não funciona, porque federativamente ele teria um sucesso comprovado, né? Então, não é exatamente... Seria uma política de Estado se não fosse a intervenção política partidária. Agora, o que me chama a atenção nessa questão que você colocou é que toda a questão judicial que se coloca, ele vem assim, quando bate no direito à saúde versus custos, né? Mas a gente não se preocupa e não pensa na saúde preventiva, né? Na formação do médico, em que ele vai conseguir fazer um diagnóstico sem necessariamente estar usando essa quantidade de tecnologia e de exames, que são excelentes quando realmente necessárias. Então, existe uma parcela da população que não tem acesso ao juizado para se defender, mas que poderia também ser protegida com essa prevenção, né? Até mesmo para reduzir essa demanda de planos e convênios e tudo mais. Então, é isso que eu queria colocar, assim, o que você, na formação do profissional médico, do momento em que a especialização é sempre o objetivo final, né? Como é que fica, então, a nossa comunidade, a nossa sociedade, sem que se dê valor aquele médico, o clínico geral, que antigamente, né, no tocar, porque hoje em dia o médico tem medo de tocar no paciente por medo de ser considerado assédio, né? Então, toda essa questão, como é que a gente pode, eticamente, dentro da bioética, dentro dos comitês de éticas que devem existir nos hospitais, todas, né, nessas questões, eu não acompanhei mais como é que tem sido feito essa consolidação desses comitês, né, para essas discussões.
Então, eu queria que você colocasse um pouquinho qual é a esperança que nós temos dentro da sociedade atual de resgatarmos um pouco aquele valor, não digo aquele sonho de médico ideal, não, mas pelo menos essa medicina preventiva. Verdade, é verdade. Eu acho que tinha que ser revisto a discussão é que tipo de médico nós queremos. Acho que passa por aí, tá? O que acontece é que, por razões econômicas, se estimula muito a especialização precoce. Então, isso é um fato. O médico ele entendeu o seguinte: se eu for um generalista, eu vou morrer de fome, mas se eu for um especialista, especial, aumenta a minha chance. Então, acho que, por razões econômicas, busca-se uma especialização precoce muito cedo, o que eu acho que é um erro. Tá? Mas como contornar isso eu não sei, porque a remuneração é sempre muito baixa. Valoriza o especialista, não se valoriza o generalista. A verdade é essa. Esse é outro aspecto. Tá? A outra coisa que você falou Você fez um outro comentário, me escapou agora, mas a questão... o comitê de ética na unidade hospitalar, ele não vai ter muito aonde. Eu acho que o que tinha que ter sido feito é uma outra coisa. Eu acho que tinha que ter uma discussão de revisão do currículo médico. Mas isso é MEC. Primeira coisa é que o MEC e o Ministério da Saúde não se entendem mesmo no mesmo governo. A gente já sabe disso, né? Cada um quer uma residência médica de um jeito. Começa por aí, né? Mas acho que nós tínhamos que começar a repensar carreira de Estado, política de incentivo, meritocracia, você premiar o cara que estuda. Tem coisas práticas também que você tem que pensar, rever o currículo. Salomão, que era um cara muito engraçado, um cara brilhante, ele diz o seguinte: olha só, eu estou cansado de ver o cara que é mestre, doutor, pós-doutor, pós-doutor, doutorado, o cara tem tudo, super especialista, quer ver ele ficar nervoso? Bota diante dele um negócio chamado paciente. Aí ele fica nervoso, porque ele não tem prática, ele não botou a mão em paciente. Tá? Então o cara é um teórico maravilhoso, com pós-PhD, mas aí vem a pergunta, uma coisa simples, uma coisa comezinha, ele não sabe fazer, porque ele é o especialista do especialista. Mas é tal história, o próprio sistema leva a isso, né? O sistema leva a isso. É difícil, Ana, não sei como responder isso. Há uma tentativa, criou-se programa de saúde da família, criou-se programa de valorização da atenção básica, o governo tenta criar algum... Mas aí tem que... Mas a questão toda é fazer a coisa de uma maneira séria e não fazer a coisa de uma maneira amadora ou pior, demagógica. Tá? Tem a ver com o Provab, tem a ver com mais médicos. Vocês conhecem o Provab? Já ouviram falar em Provab? Não conhecem o Provab? Provab é Programa de Valorização da Atenção Básica. O que o governo fez? O governo criou, dá para falar a tempo? Não sei como é. Me avisa quando já estourou, né? 5 minutos. O governo criou um programa há uns 3 anos atrás chamado Provab, Programa de Valorização da Atenção Básica. Como sempre, no papel é muito bom, é a tentação de fazer o bem, mas a turma não sabe fazer. Então, o que era isso? É o seguinte: médico recém-formado, ele ia para o interior, ganhando R$8.000 por mês. Médico com 30 e poucos anos de formado, como eu aqui no Rio de Janeiro, não ganha isso. Federal, porque se for estadual, municipal ganha menos. Ele ia ganhando R$8.000 por mês, mais casa e comida, porque a prefeitura ia dar isso para ele na localidade que ele fosse. Tá? Bom, primeiro problema, a supervisão dele é teórica, deveria ter um preceptor, não tem. Ou seja, criamos um cidadão de segunda classe. Esse cara é recém-formado, ele vai para uma localidade supostamente carente para fazer medicina, sabe lá Deus como. Porque isso eu posso garantir a vocês. O cara formado pela melhor faculdade de medicina no Rio de Janeiro não tem condição, no dia seguinte, começar a atender sozinho. Para isso, tem uma residência médica, onde ele atua no mínimo 2 anos, com supervisão. Muito bem. Então, esse nosso herói vai para uma cidade do interior. Cabo Frio. Teve gente que foi para Cabo Frio. Para fazer Provab em Cabo Frio. Isso é brincadeira. Bangu também tem. Não, Bangu tem um argentino, aí é mais médicos. Tem um argentino em Bangu, no mais médico. Já me falaram que esse cara é criador de caso, para ver se eu... Bom, então voltando aqui ao nosso Provabzinho. O que aconteceu? O cara ia ganhando R$8.000 por mês, o médico ia ganhando R$8.000 por mês,
criamos cidadão de segunda classe que pode ser atendido por médico despreparado. E, se ele ficasse 1 ano, ele tinha 10% de bônus na nota da prova para residência médica. Se ele ficasse 2 anos, 20% de bônus. Quer dizer o seguinte, se ele ficar 1 ano no Provab, embolsa 8 mil, depois mudou, vamos lá, no início, embolsava 8 mil, ganhava 10% de prêmio. Ou seja, 1 ano depois, voltando para o Rio, ao fazer concurso para residência médica, se ele tirasse um 6, a nota dele ia para 6,6, ganhou 10%. Se ele ficasse 2 anos, ele ficava 24 meses embolsando 8 mil pratinhas, casa e comida de graça, e ganhava 20%. Aquele 6 dele virava 7,2. Se você pensar num concurso com poucas vagas, que tem cursinho preparatório para residência, para concurso de residência médica, se você pensar que entre o 6 e o 6,2 tem 200 ou 400 caras competindo nessa faixa, você de 6 para 7,2 é coisa para burro. O que aconteceu? No primeiro ano, 300 pessoas foram, eles falam isso. No segundo ano, já foram 3 mil. Aí surgiu mais médicos. Quando surgiu mais médicos pagando 10 mil, a turma do Provab ameaçou abandonar o Provab, e claro, eu vou para mais médico. O que o governo fez? Pegou a bolsa de 8 mil, passou para 10 mil. E aí o Provab passou a pagar 10 mil e o cara tem esse bônus. Agora, o mais delicioso de tudo é que eu digo, é a tentação de fazer o bem, mas não sabe fazer. O que aconteceu? O cara chegou num município pequeno, quem já estava lá, o médico municipal, pessoa óbvio, ele e o prefeito falaram, seu prefeito, o senhor me demite, eu vou deixar de onerar o cofre municipal e eu vou continuar trabalhando no posto municipal, só que agora, pelo Provab, eu vou ganhar 10 mil por mês, em vez de 1.000, 1.200, que o senhor me paga aqui. Foi o que aconteceu. Então, o médico municipal entrou para o Provab, passou a ganhar 10 mil pratinhas por mês, desonerou a prefeitura, ainda vai ganhar 10 ou 20% de prêmio para fazer residência médica. O programa acabou deturpado porque antes era para áreas longínquas, de difícil lotação, e hoje a gente tem as capitais também com lotação, tanto do Provab quanto mais médico, exemplo do Rio de Janeiro. Essa é a nossa gestão. Essa é a gestão amadora que eu falo, essa falta de, entendeu? É o Confúcio, né? Estudo sem pensar é vão, pensar sem estudar é perigoso. Os caras não têm preparo, mas acho que sabem administrar. Era isso. Bom, vamos encerrar aqui agora. Muito obrigada, doutor, pela palestra. Acredito que todos tenham gostado bastante. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado.